Uma alegria estar com vocês. A Juninha, nós trabalhamos juntos, ela sempre fala com muito carinho da igreja e uma alegria conhecê-los, estar aqui pessoalmente. Para aproveitarmos bem o nosso tempo, eu quero convidá-la a abrir a Bíblia. Vamos direto à palavra de Deus, esse é o objetivo desse momento. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 6. Eu vou começar o sermão hoje e vou concluir amanhã, tá bom? Então amanhã à noite vou estar aqui novamente. Então nós vamos começar hoje, amanhã concluímos. Quero também mandar uma saudação para todos que estão nos acompanhando pela internet, que a palavra de Deus de maneira clara e poderosa também alcance você, onde você está. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Antes de lermos, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, estamos nesse momento concluindo o nosso culto, ainda abrindo a Tua palavra para o Senhor falar ao nosso coração. Que de maneira muito clara o Senhor fale conosco, Senhor. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos e possamos sentir o Espírito Santo andando entre os bancos da igreja, procurando aqueles que querem realmente ouvir Tua voz essa manhã. Há muitas pessoas também que estão nos acompanhando pela internet, que a Tua presença também esteja com eles. Estamos distantes fisicamente, mas unidos por Tua palavra essa manhã. Então fala conosco, é o que te pedimos por Jesus. Amém. O livro do Apocalipse é um livro que não deve ser lido. Então, quanto mais rápido você parar de ler o Apocalipse, melhor. O livro do Apocalipse deve ser estudado. E estudar, se tem algum professor aqui, estudar é diferente de ler. Algumas pessoas abrem o livro do Apocalipse para ler e terminam fechando porque dizem, eu não entendi nada. É porque o livro do Apocalipse não é para ser lido, ele é para ser estudado. E uma maneira recomendável de estudar, você entra no site da Casa Publicadora Brasileira e lá tem uma parte de profecias. E tem vários comentários bíblicos sobre o livro do Apocalipse. Então, como é que eu estudo o livro do Apocalipse? Eu pego um comentário desse e vou lendo o livro, e vou lendo a Bíblia, e lendo esse livro, lendo o comentário, que é esse livro, e lendo a Bíblia. E aí eu começo a compreender algumas coisas que uma leitura superficial não me deixa entender. Então, por exemplo, se você lê os Salmos, você vai entender muita coisa. Se você lê os Evangelhos, você vai entender muita coisa. Mas se você quer estudar Daniel e Apocalipse, você não pode somente ler, você tem que estudar o livro. E há muitas maneiras de estudar o livro. Nós vamos ver uma delas hoje. Uma das maneiras profundas de estudar o livro do Apocalipse é através das perguntas que o livro apresenta. O livro do Apocalipse ele é cheio de perguntas. E tem uma coisa curiosa sobre as perguntas no livro do Apocalipse. Por exemplo, capítulo 6, verso 10. Apocalipse capítulo 6, verso 10 diz assim: clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui está uma pergunta. E uma coisa curiosa sobre o livro do Apocalipse é que o livro é cheio de perguntas, mas se você continuar lendo, você não vai achar a resposta. A pergunta desse versículo é, Senhor, até quando? Aqui está falando de um grupo de pessoas que foi perseguida nesse momento, duramente perseguida, e que olha para Deus e diz assim, Deus, até quando nós vamos sofrer, Senhor? Até quando vamos passar tanta dor, tanto sofrimento, Senhor, até quando? E se você continuar lendo o capítulo, a pergunta é séria, é importante, mas não tem a resposta. E isso é uma coisa curiosa. Como é que alguém faz uma pergunta e não dá a resposta? Por exemplo, um outro exemplo, capítulo 6, verso 17. Capítulo 6, verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Está aqui outra pergunta, mas não tem a resposta. Então, a Bíblia, ela tem algumas coisas que se você ler de maneira superficial, você vai dizer assim, não tem lógica isso aqui. Como é que alguém faz uma pergunta e não coloca a resposta? Veja, não é que o livro não responda. É que o livro do Apocalipse foi escrito assim, a pergunta é feita em um capítulo e a resposta só aparece num capítulo lá na frente. Então, essa pergunta, até quando vamos sofrer nessa terra, tem resposta. Mas a resposta do capítulo 6 só vai aparecer lá no capítulo 14, que diz que um anjo vai dizer a Jesus, que é assentado sobre a nuvem, toma a tua foice e colhe, porque a terra já está pronta para a colheita. Nesse momento, essa pergunta vai ser respondida. Até quando vamos sofrer? Até que Jesus Cristo volte nas nuvens do céu. Aí ninguém mais vai sofrer.
Então, o livro tem resposta? Tem resposta. Mas a resposta do capítulo 6 só aparece em qual capítulo? 14. Uma outra pergunta, capítulo 13. Esse é um dos capítulos mais importantes do livro do Apocalipse. É um capítulo chave no livro do Apocalipse. Porque fala da união dos poderes do mal, que a Bíblia chama de dragão, de besta. E esses nomes que são estranhos para a nossa cultura, eram comuns para a cultura da época para falar de poderes do mal. E quando o capítulo 13 apresenta esses poderes do mal se unindo para atacar o povo de Deus, para atacar a verdade de Deus, aí tem uma pergunta importante. Capítulo 13, verso 10. Verso 4, vamos começar com o verso 4. Apocalipse 13, 4. Diz assim: e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá vencê-la? Algumas versões dizem: quem poderá pelejar contra ela? Olha que pergunta séria. Num capítulo que parece que o dragão está vencendo, porque se você ler só o capítulo 13, parece que quem está vencendo é o inimigo. E nesse capítulo tem uma pergunta séria: Senhor, parece que quem está vencendo é o inimigo. Quem é que vai conseguir vencer o inimigo? Eu não sei se você concorda comigo, mas quando você olha para o mundo do jeito que está, não parece que quem está vencendo é o inimigo? Não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho. É tanta dor, tanta morte, tanta maldade, tanta corrupção. Um dos meus trabalhos lá no escritório, onde eu trabalho para a igreja, eu recebo os pedidos de oração que vêm nas redes sociais da igreja. E eu recebo para distribuir para alguns grupos de oração. Então, cada pedido que chega, alguém pega, envia e eu distribuo para alguns grupos de oração. E, gente, às vezes eu me emociono vendo os pedidos. Esses dias nós recebemos o pedido de oração de uma senhora que o esposo e o filho cometeram suicídio. Olha que coisa terrível. Outro dia recebemos a oração de uma pessoa que disse assim: pastor, olha, tem 5 pessoas aqui em casa, só eu estava empregado. E semana passada eu perdi o emprego. Agora ninguém em casa tem mais emprego. E quando você vê essas coisas, a impressão que dá é que o dragão está vencendo. Então a pergunta do capítulo 13 é muito importante. A pergunta é: Senhor, até quando? Até quando? Quem é que vai conseguir vencer o dragão? Quem é que vai conseguir vencer o mal que está tomando a nossa vida? E se você continuar lendo o capítulo, não tem a resposta aqui. Porque nenhuma pergunta no livro, nenhuma pergunta no livro do Apocalipse tem a resposta imediata. A resposta existe, mas a resposta do capítulo 13 só vai aparecer no capítulo 17. Então você tem que se fazer uma pergunta: por que o livro é escrito desse jeito? Por que a pergunta aparece aqui e a resposta só vai aparecer lá? Deixa eu te explicar. Porque assim é a vida do cristão. A vida do cristão é assim: você chora hoje, você derrama lágrimas hoje, você pergunta a Deus hoje e a resposta não vem hoje, não vem amanhã, não vem semana que vem, mas ela virá em nome de Jesus. Então, o que Deus está tentando te dizer através do livro do Apocalipse é: eu não vou te enganar, eu não vou te enganar. Deus não é como uma lâmpada de Aladim, que você está com um problema, esfrega a lâmpada e um gênio vai sair e resolver o teu problema. Deus não é assim. Você vai ter uma pergunta hoje, um questionamento hoje, uma lágrima hoje, e você vai chorar hoje, vai chorar amanhã, vai chorar depois de amanhã, mas não desista. Porque se você está no capítulo 6, perguntando até quando, em nome de Jesus, o capítulo 14 vai vir dizendo: até que Jesus Cristo resolva o teu problema. Então talvez eu esteja falando essa manhã para alguém que está no capítulo 6 da sua vida, perguntando: Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu vou enfrentar esse problema no casamento? Até quando os meus filhos vão estar assim dando tanto trabalho? Senhor, até quando eu vou estar enfrentando esse problema de saúde? Senhor, até quando? Então eu quero te dizer essa manhã: se você está no capítulo 6, por favor, não desista. O capítulo 14 virá para todos os filhos de Deus. Então não desista. Talvez você esteja no capítulo 13 perguntando: quem poderá vencer o mal? Senhor, quem poderá vencer esse mal? Por favor, não desista no capítulo 13, porque pode ser que a resposta não chegue no capítulo 14, nem no capítulo 15 da sua vida, nem no capítulo 16, mas vai chegar no capítulo 17. Então o que Deus está dizendo através das perguntas do livro é: eu não vou te enganar. Você vai chorar um dia,
você vai questionar 2 dias, 3 dias, mas aqui tem outra lição fantástica. Entende bem, presta bem atenção. Sabe por que o livro é cheio de perguntas? Porque Deus não tem medo das perguntas dos seus filhos. Deixa eu te dizer quem é o teu Deus. O teu Deus é um Deus que não tem medo de perguntas difíceis. Não tem medo. Você está com perguntas difíceis no seu coração? Não tenha medo de fazê-las a Deus. Você está com questionamentos muito duros? Não tenha medo de fazê-los. Mas sabe onde você deve fazer? Ajoelhado aos pés de Cristo. Lembram da história de Marta e Maria? Marta e Maria mandaram chamar Jesus porque quem estava doente? O irmão delas, Lázaro. Jesus demorou, não foi, ainda disse que aquela doença não era para a morte, aí daqui a pouco Lázaro morre. Imagina a interrogação que ficou na cabeça de Marta e Maria. Por que Jesus não veio? Para começar, se ele já curou tanta gente desconhecida, por que ele não veio curar um amigo? Por que Jesus não apareceu? E por que ele disse que a doença não era para a morte e Lázaro morreu? Aí Jesus chega, depois de vários dias, Lázaro já estava morto, já estava enterrado, aí Jesus chega. Aí Marta sai correndo para se encontrar com Jesus. E ela fez um questionamento muito duro. Às vezes a gente quer dourar um pouquinho, quer falar que ficou bonito, mas romantizar. Mas o que Marta falou foi muito duro. Ela disse assim: Jesus, eu vou te dizer uma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então sabe por que meu irmão está morto? Porque o Senhor não chegou, Jesus. Isso é duro, gente, mas está na Bíblia. E Marta falou isso para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não tem medo dos nossos questionamentos. Mas sabe onde é que a gente deve fazer? Não é no Twitter, não é no Instagram, não é no Facebook, é ajoelhado aos pés de Cristo. Então você está enfrentando uma barra na tua vida, não tenha medo de contar para Deus não, e conte sinceramente: Senhor, eu estou cansado. Olha para os Salmos. Os Salmos são cheios de questionamentos duros. Tem vezes que você olha para o Salmo e diz: como é que isso aqui está na Bíblia? Tem um salmo que o salmista diz assim: o Senhor não é juiz, e por que o Senhor não julga? Se os meus inimigos estão tudo aí querendo me derrubar, o Senhor não é o juiz da terra? Por que o Senhor não se levanta? Parece que o Senhor está sentado, não se levanta para me julgar. Está na Bíblia, está escrito. Deus não tem medo dos nossos questionamentos, mas sabe onde é que a gente deve fazer? Aos pés dele. Olha para o livro de Jó. Deus preferiu os questionamentos sinceros de Jó do que as certezas fingidas dos amigos de Jó. Jó foi cheio de questionamento. Deus parabenizou os questionamentos de Jó, mas repreendeu as certezas fingidas dos amigos de Jó. Então não tenha medo de questionar, não tenha medo de chorar aos pés de Cristo, não tenha medo de perguntar: Senhor, até quando? Senhor, por que esse mal está tentando tomar minha família? Senhor, eu não aguento mais. Mas faça isso aos pés de Cristo. Então a pergunta do capítulo 6 é: até quando? A resposta é, capítulo 14, até que Jesus Cristo apareça nas nuvens. Aí vai acabar o sofrimento. E a pergunta do capítulo 13 é: Senhor, quem poderá vencer o mal? Quem poderá vencer esse mal que está tentando tomar minha vida? A resposta está no capítulo 17. Vai lá para o capítulo 17. Capítulo 17, verso 14, capítulo 17, verso 14. Diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem vai pelejar contra o Cordeiro? Se você ler o contexto, os mesmos poderes do capítulo 13 reaparecem agora no capítulo 17. Então, quem vai pelejar contra o Cordeiro? Aqueles poderes do mal lá do capítulo 13. Aqui diz que eles vão até pelejar contra o Cordeiro. Mas o que é que diz o texto? Olha para a Bíblia. O Cordeiro vencerá. Aleluia. Qual é a pergunta do capítulo 13? Quem poderá vencer? Qual é a resposta do capítulo 17? O Cordeiro vai vencer. Deixa eu te dizer uma coisa. O Cordeiro vai vencer o cemitério. O Cordeiro vai vencer o desemprego. O Cordeiro vai vencer a dor. O Cordeiro vai vencer o divórcio. O Cordeiro vai vencer o desemprego, a maldade. O Cordeiro vai vencer. Eu costumo dizer que se o livro do Apocalipse terminasse aqui, gente, nós já teríamos o suficiente para conseguir continuar. Se o livro do Apocalipse terminasse assim: o Cordeiro vencerá, ponto, acabou o Apocalipse, nós já teríamos o suficiente. O Cordeiro vai vencer. Deus seja louvado. O Cordeiro vai vencer. A pergunta é: onde você quer estar quando o Cordeiro vencer?
O Cordeiro vencerá. Eu gosto de uma história, diz que um garotinho estava lendo um gibi, e ele estava lendo o gibi do super-herói preferido dele. E aquele super-herói na história lá do gibi só apanhava. E ele gostava daquele super-herói, mas na história lá do gibi, o super-herói só apanhava do vilão. E aí ele não aguentou mais, deixou o dedinho lá no meio do gibi, aí foi ler o final da história, lá no final do gibi. Aí quando leu o final da história do gibi, aí ele viu que no final da história, o herói vencia o vilão. Aí ele sorriu, voltou lá para onde deixou o dedinho marcado no meio do gibi, olhou bem para a cara do vilão e disse assim: você não sabe o que eu sei. No final você vai ser derrotado. Eu não sei em que momento você está na sua vida, mas sabe o que o livro do Apocalipse te garante? Que você pode olhar bem no olho da maldade, da dor que está atacando a tua vida e dizer assim: você não sabe o que eu sei. O Cordeiro vencerá no final. O Cordeiro vencerá. Mas o versículo não termina dizendo apenas que o Cordeiro vencerá. Olha para o texto bíblico. O Cordeiro vencerá porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também com ele os adventistas do sétimo dia. É isso que diz o texto bíblico? Não. O texto não diz que vencerão os adventistas do sétimo dia. O texto diz assim: ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão também os pastores adventistas. É isso que diz o texto? Não. Os batistas, os assembleístas, os católicos. Não. Sabe o que é que o texto bíblico diz? E vencerão também os chamados, os eleitos e os fiéis. Ô pastor, por que Deus não já disse assim: olha, vão vencer aí os batistas, aí todo mundo seria batista. Vão vencer os adventistas, aí todo mundo seria adventista. Sabe por quê? Porque a vitória não pertence a uma placa de igreja. Você pode estar na placa de igreja correta e mesmo assim não ser um vitorioso. Por quê? Porque os vitoriosos, eles têm que ser chamados, eleitos e o quê? Então você tem que entender o que é chamado, eleito e fiel. Porque se esses é que vão vencer com o Cordeiro, você tem que perguntar: e o que é ser chamado, eleito e fiel? Chamado é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, quando disse assim: está consumado. Aquilo ali era um chamado. Ele estava dizendo assim: todo mundo que quiser pode ser salvo. Todos. O chamado, gente, não respeita a placa de igreja. O chamado que Jesus Cristo fez na cruz não respeita país, nacionalidade, cor, dinheiro, não. O chamado é para todos. Mas eu sou ateu, não importa. Na cruz Jesus Cristo te chamou para a salvação. Mas eu sou agnóstico, não importa. Na cruz Jesus Cristo chamou você para a salvação. Então, por isso que ele não coloca a placa de igreja, porque o chamado não depende de uma placa de igreja. O chamado é para quantos? Todo ser humano que nasceu nessa terra foi chamado. Então a pergunta é: pastor, e por que, apesar de todos terem sido chamados, nem todos serão salvos? Porque além de ser chamado, tem que ser também o quê? O que é que diz o texto? Eleito. E o que é eleição? Vou te dizer o que é eleição. Eleição é a aceitação pessoal ao chamado que Deus fez. Então ele chamou quantos? Todos. E por que nem todos serão salvos? Porque nem todos aceitaram o chamado que Jesus Cristo fez. Talvez Jesus Cristo já esteja te chamando há 10 anos, há 15 anos. Talvez você se afastou da igreja há 2 anos, há 3 anos. E Jesus Cristo está lá chamando, e chamando, e chamando, e chamando. Apocalipse 3 diz: eis que estou à porta e... Isso aqui é o chamado. Ele está batendo só na porta dos adventistas? Não. Está batendo na porta de todos. Eis que estou à porta e bato. Agora, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entro. Isso aqui é eleição. Então, bater na porta é o chamado. Você abrir e permitir que ele entre é eleição. Então, o chamado é para todos. A eleição é aqueles que aceitam o chamado. Lembra da lição do trimestre passado? Israel foi chamado e foi eleito. Pastor, e por quê? Como é que eu sei então que eu fui chamado e que eu fui eleito? Aí vem a terceira palavra: chamado, eleito e o quê? Fidelidade é a maneira como os eleitos vivem. Então, por que é que Israel, apesar de ter sido chamado e eleito, não permaneceu? Porque não foi o quê? Não foi fiel. Então Jesus Cristo está dizendo assim: eu estou te chamando. Se você aceitar o chamado, você é eleito. E como é que eu sei que eu fui eleito? A maneira como eu vivo é uma prova de que se eu fui eleito ou não.
a maneira como eu trato a minha esposa, o que eu acesso na internet, a maneira como eu sou fiel a Deus no que eu conheço sobre a guarda do sábado, sobre a fidelidade nos dízimos e ofertas, sobre o cuidado com o meu corpo. A maneira como eu vivo é uma prova de que eu aceitei o chamado e que eu fui eleito. Então, fidelidade é a maneira como os eleitos vivem. E como é que eu faço, pastor, para ser fiel? É sobre isso que vamos estudar amanhã. Como é que eu vivo como um fiel? Como é que eu consigo viver como um fiel? É isso que nós vamos ver amanhã. Hoje, eu quero convidá-lo a dizer, pastor, eu tenho minhas perguntas, eu estou enfrentando um momento difícil na vida, e eu quero ir a Cristo, dizer, Santo Deus, eu não vou desistir. Eu estou no capítulo 6 da minha vida, está bem difícil o capítulo 6, mas eu vou esperar até o capítulo 14 chegar, porque o capítulo 14 vai chegar. Eu estou no capítulo 13 da minha vida, perguntando quem poderá vencer esse mal, mas eu não vou desistir, porque eu vou esperar, porque o capítulo 17 virá, o Cordeiro vencerá, e eu quero vencer com o Cordeiro. Eu quero vencer com o Cordeiro. E eu quero aceitar o chamado de Cristo. Eu quero ser eleito porque aceitei chamado. E eu quero viver como um fiel. Eu quero viver como um fiel. Sabem, o fiel, ele tem hora para dormir. O fiel, ele tem hora para acordar. Na casa do fiel acontece um culto familiar. O fiel, ele vai à presença de Cristo todo dia, dizendo, Santo Deus, hoje eu vou fazer um negócio. Como é que o Senhor quer que eu faça esse negócio? Deus, hoje eu tenho um problema para resolver com minha esposa. Como é que nós vamos resolver esse problema? O fiel é a pessoa que vai a Cristo para que Deus o torne fiel. Gente, nós não somos fiéis. É Deus quem nos torna fiel. Sabe como é que Ele nos torna fiel? Quando vamos à presença dEle, quando dizemos, Santo Deus, quero entregar a vida em Tuas mãos. Essa manhã, eu quero orar por você. Amanhã vamos concluir essa mensagem. E eu quero pedir que Deus responda as tuas perguntas, mesmo que não seja hoje, mas que te dê força para continuar esperando. Logo, logo Ele estará voltando para nos dar a vitória. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, talvez essa manhã eu esteja falando para alguém que está fazendo perguntas difíceis para o Senhor. Está perguntando, Senhor, até quando, Senhor? Não aguento mais. Está difícil, a luta está grande em casa, no casamento, na minha vida financeira. Até quando, Senhor? Abraça essa pessoa hoje e dá para ela a certeza de que o Senhor vai voltar e que o Senhor vai resolver todos os nossos problemas, mas até lá precisamos continuar te buscando, dependendo do Senhor e tendo a certeza de que há um Deus poderoso guiando a nossa vida. Também há pessoas que estão perguntando quem poderá vencer esse mal que está tentando dominar a minha vida, destruir a minha vida. Talvez algum jovem, adolescente que está vendo o mal tomar conta do coração dele, da mente dele, e que está se perguntando quem poderá vencer esse mal. Está muito difícil vencer. E o capítulo 17 diz, o Cordeiro pode vencer. Você não pode. A vitória não vem de você, a vitória vem de Deus na sua vida. Que hoje possamos dizer, Senhor, eu quero essa vitória. Talvez essa manhã alguém esteja precisando voltar para os teus braços, Senhor, esteja afastado do Senhor, afastado da sua família, afastado da tua presença e hoje sente o desejo de voltar. Recebe essa pessoa, que a decisão que ela tomou agora seja a decisão que vai levá-la até a Canaã celestial. Ou alguém que está estudando a Bíblia e está com desejo de um dia também ser batizado, como o Fabrício foi batizado hoje. Toma a decisão dessa pessoa, que ela realmente torne essa decisão da sua mente numa decisão prática. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dá um restante de sábado feliz e amanhã, mais uma vez, vamos estudar a Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado e até amanhã.